Bom, vou começar então, uma vez tendo me apresentado, a gente vai estar junto muito tempo, né? Estaremos juntos aí durante 5 meses, espero contar com todos, que não tenhamos desistências. Eu vou abrir uma apresentação que eu fiz aqui para vocês, e aí a gente vai começar a... Eu vou expandir um pouquinho o que a gente está falando. Quando aparecer aí, vocês me avisem, por favor. Apareceu? Ótimo. Bom, então vamos lá. Vocês foram convidados, né? Muitos vieram através de colegas e todos para participar de um curso chamado Paideia. Né? Aí você fala assim, mas que diabo de nome é esse? Né? Muitos de vocês vão lembrar lá da época da faculdade que vocês ouviram falar da Paideia grega. Né? Lembram da Paideia? O contexto da Paideia. Então vamos lá, o que é a Paideia? Né? Na verdade, a Paideia é um ideal de educação grego, né? E ela tinha como objetivo a formação do homem completo, do homem integral, né? O nosso curso aqui, ele não tem a ambição de, como na Paideia grega, atuar em todos os aspectos, porque a Paideia, o contexto da Paideia era que você atuava em todos os aspectos, cognitivo, motor, social, psicológico, era a formação do homem completo, né? Nós não temos essa ambição, a gente não vai fazer isso tudo aqui. Mas a nossa concepção de educação, e que desse curso, né, que esse curso está baseado, e que eu vou tentar mostrar para vocês o porquê, é a formação do sujeito integral, é a educação integral. Então, a pergunta que vai sempre perpassar ao longo do nosso curso é: como nós podemos transformar as nossas atividades de português e matemática numa concepção de educação integral? Por que eu estou falando de educação integral? Porque esse é um conceito um pouquinho que muita gente confunde, né? A concepção de educação integral com educação em tempo integral. A gente teve em 2007, começou em 2007 no Brasil, um programa que, com certeza, se vocês estavam em sala de aula, vocês lembram dele, passou pela escola de vocês em algum momento, chamado Programa Mais Educação. Né? O Programa Mais Educação, ele levou educação integral para milhares de escolas do Brasil afora. Eu fui um coordenador de escola do Programa Mais Educação. Né? E esse programa, ele expandiu a questão do tempo nas escolas, levando a educação em tempo integral. Mas nem todas as escolas souberam transformar a educação em tempo integral numa educação verdadeiramente integral. Então, e muitos não souberam por quê? Porque não é simples você pegar as práticas que estão tão enraizadas no nosso dia a dia e transformar isso para uma concepção de educação integral. Né? Mas o que seria essa concepção de educação integral? É um conceito em aberto. Né? Eu não sei explicar para vocês com detalhes o que seria uma concepção perfeita de educação integral, mas eu posso explicar para vocês com certeza o que não seria uma concepção de educação integral. Vou dar um único exemplo, tem vários. É quando a gente apela para memorização nas disciplinas que a gente trabalha, português e matemática, ou qualquer outra. Né? Ela fala assim, mas existem aspectos importantes, necessários na questão da memorização. Pode até acontecer, mas ela não pode ser o foco. Eu não posso trabalhar baseado numa perspectiva de memorização para que o conhecimento aconteça, para que ele se desenvolva. Né? Isso daí eu asseguro para vocês, não é uma concepção de educação integral. A gente precisa ver outros contextos para a gente poder estar trabalhando isso. Okay? E aí, dessa forma, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente começa esse curso aqui, e quando a gente quer, de uma forma geral, estar trabalhando nesse contexto de formação continuada, né, é aquilo, tudo a gente precisa pensar aonde eu quero chegar. É a questão básica de planejamento. Né? Quando a gente começa a falar sobre planejamento, a primeira coisa que a gente senta é aonde a gente quer chegar? Qual é o objetivo? Né? Lembra aquele ditado velho, velho, velho. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Né? Então, primeira coisa que a gente faz, qual é o homem, qual é o ideal de ser humano que eu desejo formar?
Enquanto professores, nós somos formadores de seres humanos, né? Então, a pergunta básica, a pergunta inicial é: qual é esse ser humano que eu quero formar? Porque assim, mas a minha disciplina não tem nada a ver com isso. Como eu ouvia isso? Quando eu fui coordenador pedagógico, a maior parte do que eu via disso era de professor de matemática, de física, colegas meus da minha área. Não, mas isso não tem nada a ver comigo. Isso daí é para o pessoal de geografia, de história. Não, ao contrário. Totalmente ao contrário. Isso é relegar matemática e ciências exatas a um contexto muito... É uma caixinha muito pequena. A matemática é muito mais ampla do que isso. Né? E eu falo como professor de matemática. A matemática não pode ser restrita a só questões de cálculo, de contas. Matemática é raciocínio, matemática é leitura de mundo. Né? Você, quando sai de casa, uma vez, quando eu estava dando aula, eu não estou mais em sala de aula de educação básica, já tem 2 anos. Minha última experiência, eu estava no estado da Bahia como professor, e eu dava aula para um 2º ano de ensino médio. E lá no conteúdo, eu tinha progressão aritmética e progressão geométrica. Chata matéria. Para adolescente, então, para mim era chata, para eles era mais chato ainda. E eu ainda falava para eles, eu era muito sincero, falei, gente, olha só, a matéria que eu vou ensinar é chata, então vamos tentar torná-la menos chata possível. Mas aí você começa a contextualizar. Por exemplo, eu uso progressão aritmética quase todo dia. Por quê? Quando eu vou pegar um ônibus aqui na porta da minha casa, eu sei que o ônibus passa de 15 em 15 minutos. Então, se ele passa às 3 horas, eu sei que ele vai passar 3h15, 3h30, 3h45. Então, basicamente, você deu o conceito de progressão aritmética está dado aí. Agora você só ir dando os exemplos e nomeando os termos, e é basicamente assim que a gente pode tornar as coisas mais palpáveis. Eu vou chegar daqui a pouquinho num conceito, uma pergunta que eu vou querer ouvir vocês, o que vocês acham, tá? Bom, então assim, dei essa introdução para vocês entenderem da onde esse curso parte. O nosso curso ele vai estar estruturado em 2 fases distintas. A gente vai ter uma fase 1, que a gente está começando agora, cujo objetivo vai ser relembrar, reforçar e complementar conceitos básicos em língua portuguesa e matemática. Eu falo da minha posição que já fui coordenador pedagógico, mas que já fui professor também. Várias vezes eu me senti inseguro em sala de aula, não porque eu não soubesse o conteúdo, mas porque eu não estava me sentindo com domínio total dele. E você não tem como ensinar uma coisa que você não tem domínio total. Você pode até saber, mas você não vai ter a segurança para fazer isso. Então, assim, existem alguns conceitos básicos em língua portuguesa e matemática e a gente precisa relembrar, porque, assim, a cabeça aqui falha às vezes, né? A gente falha, a gente não é 100%. Então, você vai falar assim, o Alexandre, mas a questão é a seguinte, eu sou professor do ensino médio, eu só trabalho com a minha disciplina específica. Olha, embora o nosso curso ele seja voltado para os profissionais da educação básica, do 1º ao 5º ano, que trabalham de maneira mais ensino polivalente, mas, sinceramente, o professor de 6º a 9º ano, ele é um professor alfabetizador. Vocês concordam comigo também? Eu tive um professor, uma vez, de português, numa escola que eu fui coordenador, e ele chegou para mim, antes de um conselho de classe, reclamando, olha, recebi um aluno, esse aluno não está alfabetizado. É inacreditável que o aluno de 6º ano não está alfabetizado. Aí eu falei, concordo, professor, 6º ano não está alfabetizado, realmente é muito complicado. Aí eu falei, então, desculpa, professor, qual é a sua disciplina? Português. Eu falei, ótimo, professor, então vamos alfabetizar ele. Vamos alfabetizar, né? Obviamente, provavelmente o professor não tem as técnicas de alfabetização, ele não é pedagogo e tudo, mas existe uma equipe na escola para isso, né? E, com a ajuda do professor, a gente pode trabalhar essa questão da alfabetização. Então, assim, o curso, embora ele tenha... Teve uma pergunta também no grupo que o pessoal perguntou, eu sou professor de matemática, eu vou assistir só a matemática? Olha, se você quiser assistir só matemática, você assiste só matemática.
Eu, sinceramente, acho que é bem interessante que você assista português e matemática. Até porque o português é indispensável para matemática, né? Porque matemática não é só fazer continha de mais, de menos. Não é, matemática não é só isso. Matemática é interpretação de texto. Uma vez eu tive um problema sério. Eu era estagiário ainda. Vocês desculpem, eu adoro contar meus casos, mas eu tenho que contar porque é onde eu consigo mostrar para vocês um pouquinho do que eu estou querendo trazer. Eu era estagiário, eu estava numa fase muito de coisa nova, eu estava vendo, então eu gostava das ideias, sempre fui. E eu levei uma prova de matemática de interpretação de texto. Quando a coordenadora pedagógica pegou a prova e falou assim, você não é professor de matemática? Eu falei, sou. E o que tem esse texto aqui? É porque o texto, o aluno tinha que ler, coletar as informações do texto e fazer os cálculos que eram necessários. Não era aquela questão de probleminha que você pega lá os números e multiplica, soma de... Não era isso. Então, assim, língua portuguesa é fundamental, né? Mas o que é que língua portuguesa é fundamental? Verbo, conjunção, coesão, coerência, né? Coesão e coerência é fundamental para você saber, inclusive, as questões que subordinam uma oração à outra. Então, tem dezenas de coisas aí que são fundamentais para a nossa prática. E a fase 2 do nosso curso, ela vai ter como objetivo a aplicação didática desses conteúdos. Uma coisa que eu sempre batia com os meus professores, enquanto coordenador pedagógico, principalmente os anos iniciais, né? A gente pode trabalhar estatística do primeiro a quinto ano. A gente pode trabalhar estatística do primeiro a quinto ano. Agora, falo para vocês, quantos de vocês se sentem seguros em trabalhar estatística? Porque estatística tem pessoal que fica meio, né? Pô, estatística e tudo, o nome às vezes assusta, mas estatística é muito mais simples do que parece. Então, vocês estão entendendo o que a gente vai fazer? Por exemplo, nessa primeira fase, a gente vai ter que falar de estatística em matemática. E na segunda fase, como eu consigo ter uma linguagem acessível para os alunos de primeiro a quinto ano de estatística? Entre outros conceitos, né? Entre outros conceitos. Recentemente, participei de uma live em que a gente estava falando de ensino de língua portuguesa. E eu colocava para o pessoal o seguinte: existem alguns conceitos de língua portuguesa que não são trabalhados da maneira que são nos anos iniciais e até nos anos finais, em detrimento a outros. Por exemplo, se dá uma ênfase muito grande à gramática no primeiro a quinto ano, quando a ênfase maior, muito maior, podia ser a coesão e coerência. Se o aluno entende os conceitos de coesão e coerência nos anos iniciais, nossa, o cara dispara. Ele não precisa ficar decorando tipo de conjunção de advérbio. Isso daí é maluquice. Quando ele chegar lá no sexto, sétimo ano, ele vai ver isso. Não tem que ficar repetindo essas coisas, né? Algumas coisas... É isso que eu quero levar vocês à reflexão também. Até que ponto o que a gente está ensinando tem realmente sentido, né? Vamos chegar lá. Bom, vamos seguir. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Aí, qual vai ser a nossa estrutura? Vou falar agora um pouquinho mais da parte prática, né, do nosso curso. A gente vai ter 2 encontros semanais. Ficou faltando o S aí, tá, gente? Às terças e quintas-feiras, através do Google Meet, sempre das 19 às 8h30, tá? As aulas, elas são gravadas e podem ser acessadas posteriormente pelos alunos através do Google Sala de Aula. Eu vou botar novamente daqui a pouquinho nos comentários o link para quem ainda não se inscreveu lá na sala de aula, poder se inscrever, tá bom? Desculpa, perdão. Eu mandei para vocês um calendário de toda a nossa primeira fase. Excepcionalmente, pode ser que ocorra algum problema, que a gente precise trocar, adiar a data, mas, em tese, aquele ali é o nosso calendário, tá? Às terças e quintas. Em relação a atividades, ao longo do curso, vão ser propostas algumas atividades que devem ser realizadas por vocês. Essas atividades, elas vão ficar todas no Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula vai ser a nossa sala mesmo, né? Tudo que eu trouxer aqui de relação à atividade, inclusive sugestões de atividades que vocês podem estar fazendo em sala de aula com os alunos de vocês, eu vou postar tudo lá, tá? E vão ter algumas atividades que
Ao longo do curso, vai ser sugerido que vocês façam, vocês vão pegar e vão postando lá, ok? Em relação à avaliação, né? Ao longo do curso, a gente vai ter, sim, algumas atividades avaliativas. E elas vão ser desenvolvidas e são pré-requisito para certificação ao final do curso, né? Nós vamos falar, eu não sei quem foi que falou, acho que foi a Fabiane, né, que estava me perguntando se ia ter aquela questão da gente falar das tecnologias. A gente não consegue escapar de várias questões. Uma delas é a avaliação. Como é que eu posso fazer uma formação continuada de 5 meses e não falar para vocês pra caramba de avaliação, né? E a própria avaliação que eu vou trazer para este curso é um exemplo do que eu penso em relação à avaliação. Então, não esperem que vai ter provinha, com questõezinhas marcadas, porque isso daí seria apenas para que vocês reproduzissem alguma coisa que a gente falou, né? E não é isso. A avaliação, ela tem um aspecto de realmente mostrar se o objetivo do curso está sendo alcançado, né? Então, ao longo do curso, eu vou estar falando para vocês algumas atividades que a gente vai fazer, e elas vão ser atividades avaliativas, né? Mas isso tudo vai ser combinado, vou estar explicando para vocês com cuidado, não precisem se preocupar, tá bom? E ao final do curso, todos que tiverem aproveitamento nas atividades propostas vão ter direito a certificado de conclusão do curso com carga horária de 120 horas. Vocês vão calcular lá pela quantidade de aulas, vocês vão falar assim, mas não tem 120 horas de aula. Não tem, mas, obviamente, várias atividades que vão ser sugeridas para vocês não vão ser feitas no nosso horário, né? Vocês vão ter que fazer isso em outros horários. Então, a gente espera que a complementação disso seja feita por vocês em outros horários. Por isso que a carga horária total equivale a 120 horas, ok? Bom, aí vem a pergunta, vou até mostrar ela aqui de novo, olha lá, ó. Por que formação continuada? Eu já tinha falado um pouquinho para vocês, né? Então, assim, por que da nossa formação continuada? Primeiro, a gente vai rever a teoria e pavimenta a nossa prática. É o primeiro ponto, né? Porque, assim, como eu disse para vocês, o nosso curso, ele vai ter uma concepção muito prática. Eu não vou ficar trazendo textos enormes para a gente ficar lendo, para a gente ficar discutindo textos de Frenet, de Vygotsky, de Paulo Freire. Eu vou dar sugestões, sim, de textos, se vocês quiserem se aprofundar nos temas que a gente for conversando. Só que a ideia é que a gente tenha uma pegada prática. Então, eu vou me embasar em Frenet, vou me embasar em Paulo Freire, vou me embasar em quem quer que seja, nos pensadores que sejam da educação, mas para que a teoria deles seja a base da nossa prática. Até porque não existe prática sem teoria, né? Prática sem teoria é chute. Eu vou vivendo um dia atrás do outro, vou empurrando com a barriga para ver o que dá. Não pode ser assim, né? Por que você faz isso? É a coisa que eu sempre pergunto quando eu estava em sala de aula como coordenação, na escola como coordenação. Uma coisa que eu sempre perguntava e às vezes dava bug na cabeça do professor. Ele mostrava o planejamento, que legal e tudo. Mas por que você está fazendo isso? Qual o objetivo? Não é o objetivo daquele que a gente lê. Mas isso. Qual é a concepção? Qual é o que está por trás disso? Né? Uma vez eu tive uma conversa com um grupo de professores de matemática numa escola, eu era coordenador, eles eram 4 professores de matemática. Quase saiu briga, porque era fechamento de conteúdos, e lá todo mundo sabe que, tradicionalmente, no 9º ano de escolaridade do ensino fundamental, se trabalha equação de segundo grau. Né? Isso tem contexto. Aí, simplesmente, eu cheguei para eles, mas por que no 9º ano? Eu só queria que eles me explicassem. Por que não podia ser no 7º? Por que no 9º ano? Não, é porque sempre se trabalhou com equação de segundo grau no 9º ano. Tá, legal, parabéns. Mas por quê? O que leva a gente a fazer essa concepção? Assim como tem vários conteúdos que a gente tem que parar para pensar. Por que eu estou trabalhando nesse ano específico? Vou dar um exemplo claro na matemática, porque eu acho que a matemática ela vai servir para ilustrar bem isso. Geralmente, no 6º
acho que é no sexto ou no sétimo ano de escolaridade, se trabalha, é no sexto ano, se trabalha regra de três. Se trabalha a regra de três no sexto ano, se apresenta a regra de três para os alunos. Regra de três pode ser trabalhada intuitivamente com os alunos desde o quarto ano de escolaridade. Você não precisa esperar chegar ao sexto ano. Até porque grande parte dos problemas em matemática você consegue resolver através de uma regra de três. Aí eu paro e pergunto, por que só se estuda a regra de três no sexto ano de escolaridade? São essas coisas que a gente vai precisar refletir. Professor? Pois não. Boa noite. Boa noite. É a Nete. Oi, Anete. Seria por causa da maturidade? As crianças menores, elas não têm a maturidade para dar equação do segundo grau mais cedo. E como o senhor colocou aí também sobre regra de três também, é a maturidade deles. A equação do segundo grau, eu concordo com você, né? Poderia ter se adiantado para o oitavo ano, mas não tem necessidade, eu só queria provocar mesmo, no nono ano. Agora, a regra de três, não. Sabe por quê? A regra de três, ela não precisa ser trabalhada de forma abstrata. Ela pode ser trabalhada de forma mais concreta. Porque realmente, Anete, isso daí que você falou tem todo sentido. Não adianta eu querer trabalhar conceitos com os alunos que eles não têm maturidade suficiente para conceber. Entendeu? Eu vou estar chovendo no molhado. Então, até isso para você ver como a importância da teoria, né? Eu preciso saber os níveis de desenvolvimento do aluno, da maturidade biológica mesmo da criança. Saber que vai ter determinados assuntos, um nível de abstração, ele não alcança determinadas faixas etárias, né? Eu não posso trabalhar conceitos muito abstratos em idades que a criança ainda não abstrai. Agora, te digo que regra de três, e é um dos nossos conteúdos, uma das nossas aulas de matemática que a gente vai ter, é justamente isso. Como é que a gente pode trabalhar a regra de três com alunos menores, com alunos de anos iniciais? Te garanto que tem como. E de uma forma muito simples. Tá? Agora, para isso que está a questão. Para que eu possa trabalhar esse conceito, eu preciso dominar a regra de três. E não é dominar de fazer continha no papel, não. É dominar o conceito. Matemática, vou falar agora como professor de matemática mesmo, ela não se restringe a cálculos. Matemática se restringe a conceitos. Uma vez, agora eu não me lembro quem foi. Eu sei que alguém estava me provocando, falou assim, você é professor de matemática, então me fala aí, qual é a fórmula da esfera, do volume da esfera? Eu falei, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, porque eu não sou biblioteca, não sou... Meu cérebro, ele não faço a mínima ideia. Agora, se você quiser, eu vou deduzir aqui a fórmula e vou achar para você. Né? Através de dedução, vou fazer e vou achar a fórmula da esfera. Por quê? Os conceitos que são próprios dessa questão do volume de figuras espaciais, eu entendo. Então, eu consigo desenvolver e achar a fórmula. Obviamente, vocês não vão precisar chegar a isso, não tem nem sentido. Mas, assim, alguns conceitos, como, por exemplo, o básico, conceito de porcentagem. Isso daí é o básico do básico do básico. Não é saber fazer porcentagem, não. É entender qual é o conceito de porcentagem. É entender qual é o conceito de fração. Não é saber calcular fração. Não é saber fazer MMC, MDC. MMC e MDC é uma praga, esse negócio. Não serve para quase nada. Serve para perturbar a cabeça do aluno. Né? Deixa eu abrir um parêntese aqui, antes que algum professor de matemática me mate. Ele serve para perturbar a cabeça do aluno enquanto ele não domina os conceitos de fração. Depois que ele domina, MMC e MDC é brincadeira para qualquer um. Né? Então, o grande problema é que a gente inverte. Você começa ensinando MMC e MDC para depois ensinar fração. Então, são essas questões que a gente vai precisar dar uma alinhada. Várias vezes eu vou parar e vou provocar vocês. Mas por que a gente está fazendo isso? Né? Por que se não faz ao contrário? Será que se fizer ao contrário não dá certo? Então, são essas questões que a gente tem que parar para pensar. Aí você fala assim, pô, mas de onde você tirou essas coisas? Da cabeça, sono? Não, era da prática. Falei para vocês, a minha primeira formação foi matemática. Eu seguia livro didático. O livro didático estava ali para mim, era igual uma Bíblia. Está no livro didático, está no livro didático. Eu seguia a ordem, fazia tudo.
Quando eu fui fazer pedagogia, eu comecei a olhar para o livro didático e falar, pô, não é bem assim, não. Tem coisa aí que, por que isso daqui? Né? Pedagogicamente não tem muito sentido. E é isso que a gente precisa refletir. Tá? Não é que o livro de pedagógico, não é que o livro didático está errado. A gente precisa refletir se para os nossos alunos aquela ali é a melhor saída. Né? Cada um tem uma realidade. Pode ser que a realidade da Thelma seja totalmente diferente da realidade da turma da Fabiane. Pode ser que elas estejam na mesma escola e as realidades sejam diferentes. Sim. O senhor falou aí do livro didático. Na verdade, Sim. o livro didático é só uma norteação, né? Para a gente seguir. Mas não necessariamente a gente deve ficar fixo no livro didático. A gente tem que ver, como o senhor falou aí, será que é necessário dar esse assunto agora? Ou ir lá para o final do livro? Entendeu? Sim. Então, E o livro ainda só tem é o seguinte, né? A gente sabe que para muitos professores o livro didático é a muleta. Porque para mim foi muleta livro didático. Né? Sem o livro didático, a pessoa fica perdida. Isso acontece muito. Isso demonstra muito falta de planejamento. Só fica perdida sem o livro didático. Então, o que a gente precisa pensar é que assim, o livro didático é um instrumento importantíssimo, importantíssimo, só que ele não pode ser a muleta. A Helenice está falando que normalmente nós seguimos o cronograma do livro didático. Perfeito. Por quê? O livro didático, ele mostra justamente isso. Ele te mostra os conteúdos que estão ali, ele te dá formas para você trabalhar, mas não quer dizer que você tem que seguir ele como a verdade absoluta. Né? E a Rosângela colocando, todo planejamento é flexível. Não apenas flexível, ele é flexível e ele se adapta à realidade da sua sala. Né? Aquele negócio maluco de compartilhar planejamento com os colegas, isso é loucura. Você pode até compartilhar, mas tem que ser modificado de acordo com a realidade de cada turma. Né? Por isso que, assim, eu sempre criticava muito na rede em que eu trabalhava, que, assim, começava o ano didático com planejamento. Eu falei, gente, mas como é que eu vou planejar se eu não conheço minha turma? Não sei quem é. Vou planejar com base em quê? O correto é você conhecer a turma no primeiro momento, para a partir daí você planejar. Né? Sem isso, é um planejamento fake, um planejamento de mentirinha, né? Bom, além dessa questão de rever a teoria, né, que é importantíssima, e a gente toda hora vai estar indo e voltando nesse assunto, a gente vai falar também, a gente vai também conhecer novos métodos e estratégias de ensino, né? E isso daí vai ser uma coisa que nós, aqui entre nós vamos fazer isso. Porque, com certeza, vocês têm práticas na escola de vocês, no dia a dia de vocês, que podem colaborar, podem ajudar os colegas, podem servir muito para abrir os olhos para determinadas situações. Às vezes, o seu problema aí é um problema que foi resolvido por um outro colega. Então, essa questão de conhecer novos métodos, novas estratégias de ensino, a gente vai ser um dos nortes aqui do nosso curso. Trocar experiências exitosas e também as desagradáveis, né? Porque, assim, nem tudo é perfeito. Às vezes a gente faz um negócio com a melhor das intenções, pô, foi maravilhoso, chega em sala de aula, um fracasso, nada dá certo. E isso é importante, porque mostra pra gente o caminho que a gente não deve seguir, né? Mostra pra gente um caminho que a gente não deve seguir. E aí a gente consegue, aquela questão, o planejamento flexível. Não é porque eu planejei que eu vou seguir com esse negócio até o fim. Se eu estou vendo que não dá certo, muda o planejamento. O planejamento serve para isso. Correção de rumo. Né? Compreender que o processo educativo está em constante mutação e que somos eternos aprendentes. Né? Você pode ter 20, 30 anos de educação. Se você está aqui no meio de professores, sempre vai ter uma coisa, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Com certeza, ao longo desse curso, eu vou sair com um monte de coisa que vocês vão trazer que eu também não tinha pensado, que eu não tinha aprendido, que eu não tinha visto, porque a gente está sempre aprendendo. Né? O dia em que a gente estiver aprendendo tudo, pode ir já para o cemitério, porque acabou. Não tem, mas está fazendo o quê aqui? Hora extra? Então, a gente está sempre aprendendo. Né? Então, a gente está em constante mutação e o processo educativo não termina nunca. Inclusive, está na LDB, né? A nova emenda constitucional, aprendizagem ao longo da vida. Não vai terminar nunca. Né? Deixa eu ver aqui, porque o pessoal botou aqui nos comentários. Helenice falando, né?
trabalhou com uma turma que era muito dispersa, o conteúdo não rendia, foi necessário inovar com jogos. Olha, trabalhar com jogos é uma das coisas mais maravilhosas que tem, né? Às vezes o pessoal não trabalha com jogos, fala, não dá certo, é porque não sabe trabalhar com jogos, porque a aprendizagem com jogos é muito efetiva. E vou dizer para vocês, tem uma aula específica que eu já está planejadinha lá, quando a gente for falar de língua portuguesa, que é trabalhar com música, interpretação de texto a partir de música. Tem algumas músicas, eu vou falar para vocês que eu sou fã, então eu sou muito sou suspeito para falar. Mas trabalhar com interpretações de texto, de músicas, de Caetano Veloso, de Chico Buarque, então, gente, que material rico que a gente tem na língua portuguesa. E às vezes ele é subaproveitado, né? Então, vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com isso, né? E a questão assim, a gente sabe que pode, mas como que você trabalha, né? Quais são os aspectos que a gente tem que priorizar? Como é que eu avalio se deu certo ou se não deu? Né? Então, é um dos focos do nosso curso que a gente vai falar mais para frente. Bom, aí uma coisa que me perguntaram, por que português e matemática? Eu me lembro que teve uma postagem que alguém fez, agora eu não vou lembrar se foi no Facebook, se foi no Instagram, onde era, que falaram assim, mas por que português e matemática? Né? Porque assim, gente, não é a questão de português e matemática ser mais importante que as outras. Na minha concepção, enquanto defensor de educação integral, eu acho que português, matemática, geografia, história, educação física, artes, elas têm o mesmo peso. Para mim não tem diferença. Agora, primeiro, eu não me sinto preparado o suficiente para vir aqui para vocês fazer uma formação continuada em geografia e história. Não me sinto capacitado. E eu me sinto capacitado para dar aula para os meus alunos de primeiro a quinto ano, geografia e história. Mas para estar fazendo uma formação pedagógica com professores, eu não vou me sentir tão capacitado. Então, a formação em português e matemática é porque o que eu já trabalhei, na minha experiência de sala de aula, na minha experiência como coordenação, na minha experiência como gestão, eu posso contribuir para estar dividindo com vocês esses conteúdos. Então, por isso, português e matemática. Né? E aí, a primeira pergunta, já com base nessa questão, que foi uma provocação lá da rede social, a hierarquização das disciplinas é válida? O que é essa hierarquização? Português é mais importante. Matemática também. As outras, um pouco mais embaixo. Queria ouvir a opinião de pelo menos alguns de vocês. O que vocês acham que é válido, que isso tem sentido, essa hierarquização? Um ser mais importante que o outro? Isso acontece muito, professor. Dos professores de português e matemática achar, né? E até os colegas também se sentirem mais inferiores. E acontece também nos segmentos. Alguns professores que são do Fundo 1 e da educação infantil se acham inferior aos professores das séries finais e do ensino médio. É como eu sempre digo, cada segmento tem o seu valor, entendeu? Pode ser infantil, pode ser do primeiro ao quinto. Cada disciplina também tem o seu valor. Um complementa o outro. Perfeito. E vou falar uma coisa para vocês, uma coisa meio polêmica, mas é a minha opinião. Na minha opinião, o professor mais valorizado da escola, isso era uma discussão até que, se eu não me engano, o Vitor Paro fala, acho que é o Vitor Paro. Para mim, o professor mais valorizado da escola, o professor mais bem pago da escola tinha que ser o professor da alfabetização. Porque a partir dali, se a alfabetização for bem feita, o negócio degringola. Pum, ele anda tranquilamente, né? E essa questão da hierarquização das disciplinas, a NET colocou aí uma questão, e eu, pelo menos, na minha realidade, sei que cada realidade de um lugar é diferente, mas na minha realidade eu também vejo muito disso, né? É o professor dos anos iniciais se sentir abaixo do professor dos anos finais, se sentir abaixo do professor do ensino médio, quando, na verdade, são todos profissionais, são todos professores, e cada um dentro da sua área, né? Só que essa hierarquização das disciplinas, ela é muito comum, principalmente pela tendência pedagógica tradicional, né? Que
campeia aí grande parte, totalidade não, mas grande parte da educação no Brasil, né? A gente ouve muito pessoal falando, Paulo Freire, essa educação de Paulo Freire, tem gente, não vou nem falar mais, pessoal reclamando de Paulo Freire, gente, se Paulo Freire tivesse sido colocado em prática, né? Se pelo menos 30% da concepção de Paulo Freire tivesse sido colocada em prática, com certeza a gente não estaria no nó que está, né? O grande problema é que a nossa concepção, ela é, em grande parte, tradicional, uma concepção de reprodução de conteúdos, né? Nós reproduzimos os conteúdos, e isso daí era uma coisa, não sei como é na escola de vocês, mas o contato que eu tinha com os professores era o seguinte, era uma fala que parecia que era padronizada. Eu aprendi assim e hoje eu sou professor, e por que eles não vão aprender? Só que não é, cada um é diferente, né? Cada um aprende de uma forma. Você virou professor, mas quantos colegas seus não viraram? Quantos colegas seus foram limados ali por causa dessa concepção? Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, existem diversas concepções. E aí eu não estou falando que a concepção tradicional é ruim, ou que a histórico-crítico social dos conteúdos é ruim, ou que a renovada é... Não, o que eu estou falando é que nós precisamos ter o bom senso de pegar o bom de cada pouco. Por exemplo, eu acho que tem coisa boa no ensino tradicional, na concepção tradicional de educação, tem coisas que podem ser aproveitadas. Agora, tem concepções ali da educação tradicional que eu acho que não tem como. Como eu acho que uma tendência mais histórico-crítico social dos conteúdos também é legal, essa tendência pedagógica, só que o que nós precisamos fazer é incorporar os aspectos bons e deixar de lado os aspectos que não são tão interessantes. E lembrando, isso vai variar de turma para turma, de aluno para aluno, né? Essa concepção individualizada, ela precisa estar muito latente na nossa prática, porque todo mundo é diferente, né? Não existem dois alunos iguais em nenhum lugar. Eu fui professor da educação especial, não da educação especial no ensino fundamental, mas da pós-graduação. E quando recebia os alunos de pós-graduação, né, quase todos os professores, eles vinham sedentos para o seguinte: qual é a fórmula para trabalhar com aluno com deficiência? Eles vinham pensando nisso, né? Só que, assim, não existem dois alunos com a mesma deficiência, eles são diferentes, né? Eu fui psicopedagogo e eu atendia 30 alunos, era uma equipe multidisciplinar, né, no centro da prefeitura. Eu atendia 30 alunos, então a equipe multidisciplinar tinha eu, psicopedagogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e neurologista. E, assim, uma grande parte dos meus alunos eram autistas. Eu não tinha um parecido iguais, assim, que eu pudesse fazer a mesma atividade. Mesmo sendo autistas, no mesmo nível, mas eram totalmente diferentes. Então, como é que numa aula de educação especial, você vai falar, você vai trabalhar assim, assim, assim? Não. Todos são diferentes, não existe fórmula. A gente tem que usar o nosso conhecimento, né, a nossa teoria e o bom senso para colocar em prática em prol do aluno. É fácil? Não é. Se fosse, estava resolvido há muito tempo. A gente não teria problema com a educação, né? Não é fácil. Agora, demanda estudo, demanda isso que a gente está fazendo aqui, formação, reflexão, né? É pensar assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu vou fazer diferente. A gente precisa pensar dessa forma, né? Aí eu parto com a outra pergunta: qual a importância do ensino da língua portuguesa para o sucesso do aluno? Eu acho que é lugar comum, a gente já ouve tanto isso, né? É básico a língua portuguesa, é a língua que a gente se expressa. Todas as outras matérias, elas são trabalhadas em língua portuguesa, né? Professor, como eu ouvia de professor de geografia, de história, de biologia, de tudo, falando assim, pô, mas o cara lê e não interpreta, ele não vai acertar a minha questão. Então, isso daí está diretamente ligado ao ensino da língua portuguesa, né? Aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Vocês concordam com isso, né? Se a pessoa não lê e não interpreta bem, ela não vai conseguir resolver história, geografia, ela vai ler um texto para ela e ali nada vai ser a mesma coisa. Então, quase todo mundo concorda com isso. Legal, né? Aí tudo bem. Aí o professor de língua portuguesa vai lá e começa a ensinar
o conteúdo dele, você vai ver, ele está ensinando conjunção, advérbio, conjugação de verbo, enquanto que interpretação de texto fica lá de lado. Elementos de coesão e coerência, né? Construção de texto, é um assunto deixado de lado. Então, olha como é que às vezes a gente tem o diagnóstico, a gente sabe qual é o diagnóstico, a gente sabe o que precisa, mas a gente não ataca o problema, né? Todo mundo aqui sabe que existe um problema sério no Brasil de interpretação de texto, né? Tem até aquele ditado, né? Falta muito amor no mundo, mas falta mais ainda a interpretação de texto, né? Às vezes a pessoa lê e o negócio não vai. Meu filho, lê aqui de novo. Ele lê e aí? Não vai. Então, e detalhe, isso não é só com aluno. Isso é também com colegas nossos, né, professores. Então, é até uma autocrítica que a gente deve fazer, né? Será que estamos lendo o suficiente? A maioria vai pensar assim, não estou, porque eu não tenho tempo e tudo, mas precisamos, né? Até por essa questão, em um dos temas que a gente vai tratar mais à frente, é a questão da leitura, a importância da leitura, né? Em sala de aula mesmo. Durante muitos anos, assim, digo pela minha experiência, não sei a de vocês, leitura era castigo. Quando o aluno fazia bagunça, bota na biblioteca, vai ler o livro tal e no final vai ter que fazer um resumo. Era um castigo. Olha o que a gente associa. A leitura, que é uma prática prazerosa, que deveria ser incentivada como alguma coisa legal. O momento da leitura tinha que ser aquele momento que todos os alunos estão ansiosos para chegar, para ir para a biblioteca, pegar livro. Não, a gente coloca como momento do castigo, né? Então, são coisas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença. Toda a diferença, né? Atrelar uma situação que tinha que ser prazerosa com uma coisa que não é. Então, chegamos à conclusão de que é muito importante o ensino da língua portuguesa, mas até que ponto nossa prática, né, o que nós efetivamente estamos fazendo em sala de aula condiz com isso. Ok? E o que a gente já falou ali em cima, o ensino da língua portuguesa auxilia nas demais disciplinas? Sabemos que sim. Só que tem aquilo. Auxilia, então tá. Então vamos lá, para o ensino da língua portuguesa. Advérbio, interjeição, oração subordinada, adjetiva, não sei. Isso daí, sinceramente, não vai auxiliar. Então, Alexandre, quer dizer que eu não vou ensinar isso? Não, não é isso que eu estou falando. Falando que a gente precisa priorizar, né? É aquilo, mas a gente tem um currículo que a gente tem que cumprir. Tá, então vamos lá. O que você prefere? Chegar ao final do ano com sua turma, com seu currículo todo cumprido, mas seus alunos estão sabendo ler com CRE. Não sabem nada, não sabem nem ler. Ou você prefere chegar ao final do ano com seus alunos lendo e interpretando um texto, mesmo sem ter sido apresentados a determinados conteúdos. Ô, professor. Às vezes. Oi. Deixa eu te falar. Mas Sim. nesse caso aí, é o que nós todos passamos em escolas, né? De Sim. todo o Brasil. E é isso aí, as nossas dores mesmo. Porque você quer ensinar, mas só que o sistema te faz seguir burocracia. Então, é isso que nos deixa tristes, desmotivados, porque você quer a realidade, quer ensinar o dia a dia, é pegar um livro e ter norte, mas ensinar o dia a dia para o aluno, é ensinar a matemática da cozinha, né? Assim, exemplificando, é pegar a língua portuguesa. E deu uma quadra, Fabiane. Contando uma história real, é interpretar uma fala. Fabiane, está travando a sua conexão, a gente não está conseguindo te ouvir. O início a gente conseguiu te ouvir, mas esse fim a gente não conseguiu. Voltou. Travou de novo. Sim, parece que agora voltou. Voltou, agora voltou. Parece que voltou.
Travou? Não, Depois eu voltou. concluo, então, minha fala. Mas eu acho... Voltou? Voltou. Então, concluindo a minha fala... Tá, concluindo a minha fala, então é essa minha preocupação. É seguir a realidade ou concluir meu currículo na escola burocrática, que é o que somos subordinado a isso. Pois é, Fabiana, eu vou te dar te dar uma dica. Eu Que ao longo do acredito curso a gente que vai ver tá. isso. Alguém está falando aí? Pode falar. Não? Tinha alguém que ia falar alguma coisa. Se quiser, pode abrir e falar, tá, gente? Mas aí, deixa eu falar em relação a isso com a Fabiana. Fabiane, é um problema, é uma inquietação que todos nós temos, né? Sigo o que diz o programa ou trabalho de maneira que eu consiga realmente fazer o mínimo por esses meus alunos? E eu te digo com certeza, dá para a gente conjugar as duas coisas, né? Obviamente, você vai falar assim, mas como? Como é que eu vou cumprir um programa gigantesco e, ao mesmo tempo, trabalhar conteúdos básicos? Um dos objetivos do nosso curso é justamente esse, é mostrar como que a gente pode trabalhar determinados conceitos que estão lá como básicos, mas sem perder o foco no principal. Qual é o principal? Quando a gente pensa assim, eu sempre falava com meus professores, o que vocês querem? Professor, do 6º ano, né? Ó, vocês vão receber os alunos do 5º ano. Como vocês querem receber esses alunos? O professor de português falava assim, olha, não precisa saber substância, não precisa saber nada. Ele sabendo ler e interpretar bem o texto, para mim, está maravilhoso. Ótimo. Professor de matemática, como que você quer receber o aluno? Ó, ele sabendo as 4 operações básicas e sabendo interpretar problemas, eu estou feliz da vida. Pronto. Aí eu chegava lá para os professores do 5º ano, nem para o 5º, professores do 1º. Falei, gente, olha só, junta todo mundo. Precisamos do seguinte, precisamos entregar esses alunos nos 5 anos que eles vão estar com a gente tem que entregar eles lendo e interpretando o que estão lendo, tanto em português quanto em matemática. Sendo que em matemática eles precisam dominar as operações fundamentais. O resto, o pessoal lá na frente faz. Então, assim, aí é o que estou colocado. Só que no programa, eu preciso ensinar adjetivo, advérbio, conjunção, eu preciso ensinar um monte de coisa. Mas dá para fazer isso sem abrir mão de fazer o fundamental, né? Como a gente vai fazer isso? Existem métodos, existem técnicas, existem estratégias, até para tornar esse ensino menos burocrático. O grande problema, talvez, não é nem ensinar adjetivo, pronome, conjunção, não é esse. O grande problema é ensinar isso de forma burocrática, é ensinar isso de forma tradicional demais. Porque realmente é chato, isso é chato, né? Aqui nós vamos estar, porque agora é esse novo formato de aula, né, que a gente fica em casa e tudo, aí às vezes eu vou lá no banheiro rapidinho, deixa eu fechar a câmera aqui, que o professor não vai me ver mesmo, vou lá, bebo água, vou no banheiro. Agora, quando você está em sala de aula, né, você fica 4 horas lá, eu falo por mim, e vocês também devem ser assim, a coluna começa a doer, né, aí você vai, professor, vou ali beber uma água. Agora imagina com criança, que pela natureza elas já são agitadas. Isso é natureza, não é questão de que elas querem, não. A natureza, biologicamente, elas estão num estágio de agitação. Imagina elas ficarem 4 horas sentadas ali, e quando ela levanta a cabeça, ela fala, quieto, né? Porque ainda tem isso, escolas mais tradicionais, quieto, não abre a boca. É uma tortura, praticamente, né? Então, se a gente não quebrar isso, se a gente não trouxer uma coisa mais leve para isso, o ensino praticamente vira uma tortura, né? E repito, eu não estou falando em momento algum que a gente tem que deixar de lado conteúdos que são muito importantes. O que eu estou falando é que a gente precisa priorizar, né? A gente precisa ter a consciência de que não dá para abraçar o mundo com as pernas. Então, a gente vai precisar priorizar e tocar em pontos fundamentais. Como fazer isso? Aí a gente vai discutir até uns 5 meses para discutir isso e para ver técnicas e estratégias para a gente chegar lá. Posso falar para vocês que dá. Tem como. Tem aquelas crianças que vão ter dificuldades. E aí a gente tem que ter um olhar especial para elas,
né? A educação é uma coisa muito engraçada, né? Porque, assim, geralmente, quando você tem uma turma que tem aqueles alunos que não aprendem, que não tem jeito nenhum, você abandona e dá conta, e fica tomando conta dos melhores, né? E dá mais trabalho. É exatamente o contrário, porque no hospital, se tem alguém doente, você prioriza o doente, né? Na escola, não, você prioriza o bom e deixa o ruim de lado. Então, são algumas questões que a gente precisa, até porque, assim, quer ver uma das situações que a gente vai falar, voltando lá para a questão, não vamos falar só de português e matemática, vamos ter que falar num contexto mais amplo. Educação entre pares, né? É uma das coisas mais básicas e mais produtivas que existem na educação. E é deixado de lado. O que é educação entre pares? O colega que sabe mais ajuda o colega que sabe menos. Aí o pessoal pensa assim, mas o que sabe mais vai fazer o trabalho para ele. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai porque, cientificamente, a gente sabe que não vai. Não é questão do acho. Mas outro dia eu estava passando e eu vi ele fazendo. Você viu um caso, né? E, estatisticamente, isso não acontece. O resultado pedagógico disso é comprovadamente muito bom. Muito bom. E, às vezes, a gente não usa essa estratégia, que é super fácil. Porque eu sempre colocava isso, quando tinha aqueles... Sempre não tem aquela turma, aqueles que a gente quase chora quando vê que vem, que é aquela criança que não para um minuto, você fica torcendo, você chega, tomara que não venha, tomara que não venha. Quando você olha, ele praticamente não falta, né? Ele toca terror dentro da sala e você não sabe mais o que fazer. Geralmente esses, quando você traz para você, coloca para fazer grupo, coloca para ensinar, você vai ensinar isso daqui agora, mesmo que ele não saiba. Você vai ensinar isso daqui, claro que ele sabe. Tem sempre alguma coisa que ele tem mais dificuldade, que ele tem mais facilidade. Coloca ele como tutor do outro que sabe menos. E um resultado disso é uma das coisas mais fabulosas que tem. Né? Então, assim, existem várias técnicas, várias estratégias. Alexandre, eu tentei isso, não deu certo. Tudo bem, mas não tem só essa técnica. É aquilo que a gente fala, cada um é diferente do outro. Então, às vezes, o que dá certo para um, não dá certo para o outro. Para isso, a gente tem várias técnicas e vai tentando uma para cada. Né? Então, assim, eu tenho várias experiências com alunos que algumas coisas deu certo e outras não deram. Né? Eu não posso nem chegar para vocês e falar assim, não façam isso porque não deu certo. Pode não ter dado certo para mim, mas pode ser que na prática de vocês dê certo. Ok? Bom, aí vem a pergunta, né? O que ensinar? Né? Aí eu vou falar de 3 tópicos aqui um pouquinho mais rápido, que eu falo para caramba e já são 8h10. Primeira pergunta, a gente tem que aprender por prazer ou a gente aprende por necessidade? Né? Porque existe uma teoria que fala assim, o aluno tem a prática educativa ela tem que ser prazerosa, né? Ela tem que ser prazerosa, o aluno tem que gostar de tudo. Só que assim, nem sempre vai dar para gostar de tudo, porque pode ser muito legal para você, mas para mim pode ser muito ruim. Por exemplo, eu detestava biologia. Não tinha, o professor podia vir vestido de palhaço dando cambalhota, porque eu não gostava de biologia, não tinha jeito. Só que ali eu tinha que aprender por necessidade, era uma outra questão. Né? Então é isso que eu quero chegar. Assim, nem tudo, a gente não tem que se iludir achando, não, as minhas aulas têm que ser prazerosas. Tá, a gente vai tentar fazer o máximo, mas nem sempre ela vai precisar ser assim. Vai acontecer algumas situações que não vai ter como. Então, esse mito de que todas as aulas precisam ser prazerosas, precisam ser... Não é bem assim. Né? A aprendizagem, em alguns casos, ela se dá por necessidade. Agora, a gente também precisa mostrar o porquê. Desde que eu estava pegando os menores, lá desde os anos iniciais, quando eu ia ensinar algum conceito que eu achava que era meio chato, ou então que eles não iam conseguir verificar de início a utilidade daquilo, eu explicava, gente, a gente vai aprender isso, porque mais à frente a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. Então, isso daqui é importante agora. Então, é tudo a questão de explicar. A gente não pode pensar que crianças são totalmente alienados. A gente tem que conversar com eles de igual para igual, em algumas situações, explicar realmente o que está acontecendo. Né? E outra coisa é em relação a esses conteúdos. A gente vai falar muito durante o curso de seleção de conteúdos.
né? Por quê? Vou fazer uma pergunta para vocês muito básica. Todos aqui estudaram, com certeza, e com certeza fizeram prova, deram lá de resposta. Vamos ver se vocês lembram. Quais são os afluentes da margem direita do Rio Amazonas? Vocês estudaram isso. Com certeza estudaram. Porque aí o máximo que vocês têm aí, tem pessoal aí da faixa dos 20 e pouco, mas do 20 e pouco já pegou essa época aí. Então, sabem? Alguém sabe? Se alguém souber, pode abrir o microfone e falar, não vale pesquisar no Google. Alguém sabe dizer os afluentes da margem direita do Rio Amazonas? Serve à esquerda também, se vocês não lembrarem. Ninguém, né? Mas vocês... Não, professor. Vocês estudaram Eu não. isso. Pode não lembrar. Mas sabe por que vocês não lembram? Rio Negro. Ah, mas não vale. Você aí da região. Aí, ó. Da região não vale. Da região não vale, porque... Então tá. Então, para você que é da região norte, eu vou falar... Ah, é da Bahia. Ah, Santanópolis. Santanópolis é Bahia. Tá, mas não tem só esse não. Tem mais. Eu quero todos. Tapajós... Os mais, assim, é mole, né? Negros, Solimões, Tapajós, daí todo mundo conhece. E aqueles pequenininhos? Que eram aqueles que caíam na prova para você errar, né? Você errava um nome que você nem sabia o nome que você tinha que decorar. Sabe o que é isso? Isso daí ilustra para a gente a teoria do escorredor de macarrão. Essa teoria do escorredor de macarrão, ela diz basicamente o seguinte. A nossa memória, ela funciona igualzinho ao escorredor de macarrão. Como é que funciona o escorredor? Você joga o macarrão com a água, o mais importante fica e o que não é sai, né? Então, o macarrão fica e a água vai embora. A mesma coisa acontece com a nossa memória. O que a gente encontra utilidade, a gente retém. O que para a gente não diz sentido nenhum vai embora. Então, como vocês não viam muito sentido em gravar os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, por mais que vocês tenham sido obrigados a responder na prova, isso daí foi embora. Eu não me lembro. E eu me lembro que caiu em prova uma vez e eu devo ter acertado. Eu decorava, né? Aí a questão da memorização, de decorar, não tem sentido nenhum nisso, né? Então, o que a gente precisa tentar fazer ao máximo é dar significado ao que a gente está trabalhando. É aquela questão da gente tentar contextualizar. Existem conceitos em matemática que eles são abstratos a ponto da gente não conseguir fazer isso. Mas quando a gente não consegue, a gente tem que pelo menos explicar, olha, nós estamos fazendo isso porque a gente vai precisar para isso, isso e isso. Então, é assim que a gente precisa mostrar a utilidade de determinados conceitos. Não é aquela questão, eu só vou aprender o que é útil para usar praticamente, o que não é, eu não aprendo. Não. Né? Eu preciso aprender, sim, dependendo. É aquela questão. Eu vou selecionar o que realmente é importante. Ah, mas na Base Nacional Comum Curricular está escrito lá que tem que ter. Tudo bem. A questão é, qual é a profundidade da abordagem que você vai dar a esse tema? Ele realmente é importante para você se aprofundar ou você vai passar nele apenas de maneira superficial? É basicamente isso que a gente tem que pensar, né? E aí entra o professor como agente apropriado para a seleção curricular. Para que a gente faça essa seleção, a gente precisa dominar o assunto. A gente precisa saber exatamente se aquele conteúdo se reveste da importância necessária ou não, né? E dos objetivos desse curso é justamente esse. Quais são esses conceitos? Eles são importantes, né? Importantes para basicamente todos são. Mas qual o nível de importância? Qual é a hierarquia de importância desses conhecimentos? Ok? Aí vem algumas perguntinhas. Por que ensinar matemática? Quais conteúdos de matemática ensinar? Há necessidade de ensinar apenas conteúdos com uso prático ou a teoria mais abstrata também é importante? O que a gente estava conversando agora, né? A matemática, e a gente já tinha falado anteriormente, matemática não é só conta, gente. Se matemática fosse só conta, bastava uma calculadora. Nem calculadora, o celular. O celular substituía a gente. Mas não é. Matemática lida diretamente com questões de interpretação, lida com questões de leitura de mundo, e você pode contextualizar muito os conteúdos de matemática.
até conteúdos de ensino médio, que não é nosso foco, podem ser contextualizados para as práticas. Dei o exemplo aqui da progressão aritmética, a gente pode trabalhar progressão geométrica. Um jovem, então, shopping, né? Andando pelo shopping, você consegue um monte de conceito de matemática ali para trabalhar. Tá? E ainda tem uma outra situação que a gente vai conversar muito, a Fabiane tinha conversado lá no início, que é esse rapaz aqui, ó. Isso daqui é um aliado para a gente, celular. Hoje, dificilmente, né, é muito difícil, dependendo do local do Brasil que vocês estiverem, que a gente tem uma turma com um monte de aluno com isso daí na mão. Né? E aí a gente fica brigando com o celular. Só que não adianta, a gente precisa tomar ele como aliado. Né? E existem algumas situações, existem algumas atividades, existem alguns conteúdos que a gente pode trabalhar muito bem com isso daqui. Muito bem. Né? E aí são aquelas questões, estratégias, métodos. Provavelmente vocês já trabalharam alguma coisa do tipo, vão poder estar compartilhando com a gente, mas existe também uma teoria acerca desses conteúdos. Celular, YouTube, né? WhatsApp, até site de Netflix, de Prime Video, até isso dá para trabalhar para caramba. Muita coisa. É só aquela questão, a gente está aberto para novos conhecimentos, aberto para novas metodologias de ensino. Né? Porque eu vou falar para você, eu fiz meu ensino fundamental na década de 80, né? Celular não existia ainda. Então, o que o professor falasse, estava falado, o professor sabia. Hoje, se a gente entra numa sala de aula e fala alguma coisa, em 15 segundos o aluno jogou no Google e já sabe se é verdade ou se não é. E ainda joga na sua cara. Professor, não é isso não. E aí, por isso, a gente quer proibir o celular. Só que não adianta. Quando ele sai, ele vem e na próxima aula ele vai falar, professor, não é isso. Então, a gente está numa situação muito complicada. Precisamos usar o celular como aliado, precisamos usar as tecnologias como aliadas. Né? E temos que saber tirar proveito disso. Okay? Não são nossos inimigos. Temos que usá-los para conseguirmos resolver. Outro ponto que a gente vai precisar falar é a Base Nacional Comum Curricular. Ela existe. Né? Faça críticas a ela ou não, ela existe. Ela é um documento. Aí tem a definição, um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, assim, a Base Nacional Curricular é fato. A gente vai precisar, a gente vai perpassar várias aulas, a gente vai falar nela, a gente vai voltar nela. E é aquela questão, seleção de conteúdos. Vamos falar de todos, mas quais são os mais importantes? Qual é a gradação que vai ser dada? O que eu posso priorizar? O que eu posso trabalhar junto? Então, são situações que a gente vai ter que discutir. E ainda tem uma novidade para vocês daqui a alguns minutinhos. Antes que eu me esqueça, eu vou colocar de novo para vocês, quem não assinou a lista de frequência, eu vou jogar aqui novamente, ó, nos comentários, assinem o formulário lá, tá? Quem não assinou ainda a lista de frequência. Bom, vamos lá que a gente está acabando. E quais são nossos próximos passos? Bom, todas as nossas aulas são gravadas, ficam guardadas lá no Google Sala de Aula, que eu vou botar agora para vocês o endereço do nosso Google Sala de Aula. Deixa eu pegar aqui. Quem ainda não é inscrito, pode ir lá. Deixa eu botar aqui, ó, vou botar nos comentários. Porque essa aula, daqui a pouquinho, a gente vai baixar a aula e ela vai estar lá. Essa apresentação também vai estar lá. E, inicialmente, hoje eu não tenho nenhum material para colocar para vocês, porque hoje foi uma aula mais de apresentação do curso, da gente dar uma introdução do que será nosso curso. Mas a partir de quinta-feira, quando nós vamos ter a nossa aula em si mesmo, aí quando concluir vai estar lá a aula gravada, essa apresentação, né, da aula do dia e os eventuais materiais de complementação. Eu sempre vou tentar, em algumas aulas não, mas na maioria das aulas, vai ter para vocês um texto para quem quiser se aprofundar na teoria. Gente, a teoria é muito importante. É muito importante. Não é dizer que precisamos estudar só a teoria. Não, mas a teoria faz a prática.
turma não encontrada, será que eu... Tá, quem der turma não encontrada, eu vou mandar novamente, mas quem der turma não encontrada, faz o seguinte, deixa eu ver aqui, quem der turma não encontrada, faz, manda depois para mim, pode ser no privado mesmo, acho que agora vai, manda para mim, pode ser no privado mesmo, que aí eu mando convite, né? Mas eu acho que com esse link aí agora vai. É, o link do grupo. Eu acho que é esse outro link aí, acho que eu mandei o link errado. Nesse que eu mandei agora, talvez dê certo, porque é o link do próprio grupo, tá? Aí todo o material vai estar lá. Então, sempre que vocês... Cleusa, atenta esse último link que eu botei, porque aquele anterior acho que estava errado, eu que botei errado, tá? Ótimo. Então, os conteúdos, eu sempre vou colocar um texto, sempre com o contexto da aula que a gente der, né? Se tiver algum texto que eu acho que tem um aprofundamento que vocês possam estar entrando, eu vou colocar um texto como sugestão para a aula, tá? Para complementação do que a gente estiver trabalhando. E para a gente concluir, sorteio, olha que legal. Gente, olha só, a Unifavest é o nosso polo, a Gestá Salvador é um polo da Unifavest, e esse curso está tendo o patrocínio, ou seja, é um curso gratuito, né? Não tem nenhum tipo de pagamento, nem de certificação, nem de nada, está tendo total apoio do polo da Unifavest. E a Unifavest, ela ofereceu para a gente não, né? Para sorteio, a gente vai sortear entre vocês que participaram da aula aqui, um curso desse, uma bolsa desse curso, é um curso online, que é um curso sobre a Base Nacional Comum Curricular, é um curso de 100 horas, é um curso muito bom, muito legal, conteúdo excelente, e eu vou sortear entre vocês. Como é que eu vou fazer esse sorteio? Eu vou pegar as respostas lá, a frequência de vocês, né? Quando vocês fazem a frequência, tem uma ordem, né? Número 1, número 2, número 3, conforme vocês vão colocando. E eu vou sortear a frequência de vocês. Tem um site aqui, o sorteador, e eu vou sortear o número. E aí, o número que tiver aqui com vocês vai ser um número que nós ganhou o curso e aí a gente já vai liberar o curso para vocês começarem a estudar, tá bom? É um curso muito interessante, porque ele vai complementar muita coisa que a gente vai falar ao longo daqui do nosso curso, tá bom? Bom, então vou fazer o seguinte, quem ainda não assinou a frequência, vá assinando aí, que eu vou sortear daqui a pouquinho. Professor? Sim. Professor? Pois não. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Daniela. É uma perguntinha boba, mas é porque Pois eu não, entrei Daniela. pelo e-mail do meu filho. Na Sim. hora de assinar a lista lá, porque foi de última hora, na próxima aula eu já entro pelo meu. Sim. Eu posso, na lista, colocar o meu e-mail ou eu tenho que colocar o dele, já que eu entrei pelo dele hoje? Não, tanto faz, tanto faz. Porque o que conta para vocês, o e-mail ali é só mesmo por portal. O que vale mesmo é o nome de vocês ali. Tá certo. O nome de Pronto, vocês obrigada. ali é o que conta. Tá bom, obrigada. Vou dar 2 minutinhos para o pessoal terminar de assinar lá. Onde assinar a listagem, Rosângela, eu vou mandar o link novamente. Calma aí. É nesse link, tá? É o link da folha de frequência. Vocês assinem a folha de frequência. Esse daí que eu mandei agora. Tá? Põe nome, e-mail, telefone e envia. Que aí vai para a folha de frequência. Quando o pessoal termina de assinar, gente, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, alguma inquietação? Alguém quer falar? Alguém quer? Fiquem à vontade. Fale agora ou cale-se para sempre. Mentira, cale-se para sempre não. Vocês podem falar depois quando quiserem, tá bom? Bom, se ninguém vai falar, qual será a duração das aulas? Ilana perguntou aqui qual será a duração das aulas. Ilana, de 7 às 8h30, tá? Às terças e quintas, de 7 às 8h30. Pois não, alguém me chamou. Professora, eu Sim. chamei. Maria Pois não. Luísa. Sim, Maria Luísa. Então, com relação às atividades, o professor falou ali que a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, né, do curso.
Eu sou formada em pedagogia também, ou Sim. seja, eu não tenho uma ação principal em matemática ou em letras. Gostaria de saber se essa avaliação, essa atividade, ela vai ser tipo, ela não vai ter, assim, vamos dizer, um grau de dificuldade, porque daí a gente já tem uma dificuldade maior, assim, com relação à realização, né, do teste. A minha pergunta é Então, sobre o teste. não se preocupe não, Maria Luísa, porque assim, nosso objetivo principal qual o objetivo da avaliação? É até bom a gente falar disso, né? Qual o objetivo da avaliação? É a gente verificar se os objetivos do curso estão sendo alcançados, né? Como eu falei para vocês, entre os objetivos do curso é a gente pensar formas, estratégias, metodologias para alcançar os alunos em português e em matemática, né? Esse primeiro momento a gente vai relembrar conceitos de português e matemática. Mas por que isso? Não é porque a gente vai fazer uma prova. Vamos fazer a prova agora, resolva a continha. Não é isso não. A gente vai relembrar para a gente poder saber colocar em prática lá na frente. E é isso que vai ser o tema da nossa avaliação. Vou dar um exemplo, por exemplo, poderia ser não estou falando que vai ser, tá? Poderia ser uma atividade de avaliação. Olha, vamos construir uma atividade para os alunos de matemática em que a gente precise trabalhar conceito de fração utilizando uma metodologia diferente da metodologia tradicional de cuspe-giz. Pode ser um jogo, pode ser entendeu? Pode ser um tipo de atividade avaliativa que a gente pode fazer, entendeu? Então, assim, não se preocupem que não vai ser nada aquilo, prova de concurso e tudo, é uma coisa que a gente vai tentar botar em prática o que a gente está trabalhando realmente, ok? Mais alguém Ok, aí? professor, obrigada. Nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Boa noite. Na verdade, professor Alexandre, vai ser trocas, né? Trocas de experiência. Exatamente. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer trocas de experiência, mas embasadas na teoria. Tá? Por exemplo, a Maria Luísa tem uma experiência que ela colocou lá, que ela trabalhou na escola dela, e ela compartilha com a gente. Aí a gente pode conversar aqui sobre, teoricamente, a gente pode dizer que isso daí está embasado nessa seguinte situação. Só que será que se a gente fizesse dessa forma, não poderia ter um resultado melhor? E aí a gente vai contribuindo cada um com uma coisa, entendeu? Eu entendo que a teoria só faz sentido assim, quando ela embasa a prática. Se a gente ficar falando aqui, eu poderia trazer um monte de texto, a gente conversar sobre a influência psicológica, sociológica da teoria de Freinet, da teoria de Vygotsky, da teoria de Vallon, para falar um monte de coisa, mas ela precisa estar embasada na nossa prática, né? Eu sou suspeito porque eu sou fã número 1 da metodologia de Freinet, né? Mas a gente não pode ficar só preso naquela teoria, a gente tem que embasar com a prática. O Jason colocou, quando a gente não puder assistir a aula ao vivo, assistir depois, como será feito para assinar a frequência? Olha, inicialmente, Jason, a gente ia fazer, a gente já tem uma frequência, né? Tem que ter a frequência mínima. Só que a gente viu que seria inviável isso, de ter essa frequência mínima, porque muitos de vocês, às vezes, trabalham à noite, e isso ia inviabilizar a participação de vocês. Então, a gente não vai ter frequência obrigatória, tá, para o curso. O que importa é que vocês vejam. Então, vai ter sim uma lista de frequência no dia da aula, mas mesmo que vocês não assistam no dia da aula, isso não vai prejudicar vocês para certificação, não. É só para efeito burocrático mesmo. Tá bom? Uma dúvida. Sim. Aqui quem fala é o Everton. Eu sou professor de matemática. Eu gostaria de entender uma coisa. Lá está dividido em português e matemática. É turma separada ou nós vamos fazer as duas disciplinas? Não. A ideia é o contexto de português e matemática, né? Eu não sei até se foi você que tinha feito a pergunta, Everton, no grupo, se iria assistir português ou matemática ou tudo. Porque, assim, isso é uma formação pedagógica em português e matemática. É justamente para a gente entender, inclusive, as confluências que tem essas duas disciplinas, né? Agora, nada impede, por exemplo, às vezes você é professor de matemática, você trabalha apenas mesmo com matemática, e o português você vê que não vai ter utilidade, embora eu discorde que acho que vai ter. Mas caso você não queira, não tem problema, tá? Mas
acho que seria uma boa. Tem muita coisa de português que, inclusive, ajuda muito o professor. Muito obrigado. Principalmente matemática. Principalmente matemática, né? Quando você passa aquele problema, o aluno não interpreta nada. Você fica quase se matando ali, está na cara. Às vezes, a resposta está no enunciado. E ele lê e ele não consegue entender que a resposta está no enunciado. Problema sério de interpretação que a gente pode trabalhar mesmo sendo professor de matemática. Ok? A Maria Luísa perguntou se amanhã tem aula. Não, vai ser quinta-feira, né? Porque as nossas aulas seriam terça e quinta. Aí, como a aula inicial está sendo hoje, segunda, amanhã a gente não tem, e a nossa próxima aula vai ser quinta-feira. Vamos para o sorteio? Todo mundo já colocou lá? Então, olha só, eu vou parar minha apresentação aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, essa apresentação aqui, ela vai estar disponível para vocês lá no Google Classroom, tá? Daqui a pouquinho, ela vai estar disponível para vocês lá no Google Classroom, e aí, se vocês quiserem rever novamente, ela vai estar lá. Eu vou compartilhar para vocês o sorteador, para vocês verem que não é fraude, tá? Ah, botou a cobertura ninguém. Não fiz isso não. Deixa eu compartilhar aqui. Ó, nós temos aqui na folha de frequência, eu vou fechar a folha de frequência agora. Nós temos 39 pessoas, tá? 39. Então, eu vou sortear um número de 1 a 39. Ok? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vocês podem deixar que eu sou pidão, então eu sempre peço para a faculdade alguma coisa, tá? Não tem nada aí para dar para o pessoal tá animado, então sempre vai ter, a gente tenta um cursinho aí legal, porque são cursos que auxiliam muito a gente, né? A nossa prática. Então aqui, ó, gente, eu vou sortear um número entre 1 e 39, tá? Porque eu tenho 39, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então vamos sortear número 13. Número da sorte, 13. Então, agora, eu vou tirar aqui a apresentação, vou parar, e vou entrar lá na folha de frequência para ver quem foi o número 13. Então, vou compartilhar aqui com vocês agora. Vamos ver quem foi o sortudo. Olha lá, 39 respostas, vamos ver aqui o número 13 agora. Vou para o individual, vou botar aqui número 13. Giovana Nascimento dos Santos Lima. Giovana está aí? Está aí, Giovana? Ih, acho que a Giovana não está, não. Mas, de qualquer forma, ela ganhou, né? Ela assistiu a aula, às vezes caiu, às vezes não está, mas a Giovana ganhou. Giovana, então, ganha um curso, depois a gente vai liberar o acesso para ela fazendo contato com a gente. Só se a Giovana sumir, né? Se a Giovana sumir, a gente sorteia... não, precisa criar. Se ela sumir, a gente sorteia de novo na próxima aula, quinta-feira. Mas, para isso, a Giovana ganhou o curso. Pessoal, muito legal, um prazer estar com vocês hoje. Espero que nossas próximas aulas sejam muito produtivas, mas eu acho, desde já, que serão. Vocês têm muito a contribuir, né? Acho que nós teremos muitas trocas aqui a partir de quinta-feira. Quinta-feira a gente começa falando de matemática, né? Sempre vai ser assim, terça-feira, língua portuguesa, quinta-feira... Não, acho que é o contrário. Agora, não, acho que é. Quinta-feira é língua portuguesa. Terça-feira, matemática, quinta-feira, língua portuguesa. Então, na quinta-feira a gente vai começar falando de língua portuguesa, toda terça, matemática, e toda quinta, língua portuguesa. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos concluir a aula? Thelma? Pode falar, Thelma. Boa noite. Boa noite. Então, amanhã não tem aula, agora não. Nós encontramos quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, às 19 horas. Aí, às 19 horas, quando for 18 horas, mais ou menos, 18h05, 18h30, eu já coloco o link lá no grupo do WhatsApp e ele também vai para vocês pelo Google Classroom, no Google Sala de Aula, vai estar lá o link para vocês assistirem a aula também, tá bom? Pessoal, um bom descanso para vocês, muito obrigado pela paciência aí de me ouvir falar durante 1h30, eu falo pra caramba,
Espero que nas próximas aulas vocês falem também para economizar um pouco minha garganta, tá bom? Boa noite, gente. Deixa Boa eu terminar a noite. gravação. Bom descanso para vocês e Igualmente. até quinta-feira. Tchau, tchau, gente.